Seria ideal, dentro dos planos que eu tenho aqui para esse vídeo, que eu começasse a nossa conversa falando um pouquinho, de uma maneira um pouco mais aprofundada, sobre o que foi o Ultimato Inglês de 11 de janeiro de 1890, em que a Inglaterra exigia a retirada das tropas portuguesas daquele que é conhecido como Mapa Cor-de-Rosa, que compreendia ali uma extensão territorial que se estendia da costa de Angola à costa de Moçambique. Seria importante que eu começasse falando sobre isso de uma maneira um pouco mais aprofundada, não tanto por conta das consequências econômicas que esse evento teve, mas sim por conta das consequências culturais desse ultimátum, porque isso foi uma verdadeira humilhação para Portugal enquanto país. Portugal se viu humilhado diante de toda a Europa quando acatou ali essas ordens da Inglaterra. Essa humilhação acabou gerando uma resposta artística que é conhecida nas bocas como decadentismo, que foi uma corrente literária e artística que correu em paralelo ali à corrente simbolista que já havia se consolidado àquela altura ali, né, de fins do século XIX. Apenas para que você saiba aí, um dos grandes nomes do decadentismo é o nome lá do Álvaro de Campos, né? O Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Ele é um poeta muito complexo quando a gente pensa na obra dele como um todo, porque a obra dele a gente pode dividir em três grandes momentos, e um desses momentos, para além lá do futurismo, que é o momento que ficou mais famoso, é o momento decadentista, com poemas como, por exemplo, lá, O Aniversário, que, diga-se de passagem, é um dos meus poemas preferidos. Pois bem, mas não é sobre o Álvaro de Campos que eu vou falar aqui neste vídeo. Por quê? O decadentismo, ele foi um movimento muito importante por conta de alguns nomes que se ligaram a ele, como é o caso, por exemplo, da Florbela Espanca, que talvez seja a grande poeta ali da primeira metade do século XX em Portugal. E a importância da Florbela Espanca se dá principalmente porque ela foi causadora de um dos movimentos que dariam início ali ao modernismo português, não tanto por conta da estética que ela usava, porque lembra lá que ela se utilizava muito mais de sonetos, então essa forma fixa não era lá muito a preferida dos modernos, mas enfim, não tanto por conta de sua estética, mas sim por conta da temática, a Florbela Espanca se tornou ali um nome muito importante para o modernismo português, porque a poética dela já trazia ali o princípio da temática da pulverização do sujeito, que influenciaria poetas como, por exemplo, o Mário de Sá Carneiro e principalmente o Fernando Pessoa, quando a gente pensa naquele seu projeto das máscaras heteronímicas. Eu deveria aqui falar também, fosse esse o vídeo ideal, de como que o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro acabaram se juntando ali ao Almada Negreiros e fundaram a revista Orfeu, que, juntamente com a revista Presença, acabou consolidando o modernismo em Portugal. Mas eu vou começar a discussão desse vídeo falando de outras coisas. Apesar de eu ter feito aqui esse brevíssimo panorama histórico, eu vou começar falando sobre um outro evento da história de Portugal que aconteceu entre as décadas de 20 e 30 naquele país, que foi o surgimento de uma criatura escamosa, vil e pestilenta chamada Antônio de Oliveira Salazar, que em 1926 se tornou ali ministro das Finanças de Portugal e depois em 1932 acabou subindo ao poder ali e instaurando em Portugal aquele que é conhecido como regime salazarista. Pois bem, como todo poder totalitário, como é o caso do salazarismo, o primeiro ataque do governo do Salazar se dirigiu principalmente à classe artística e intelectual portuguesa por meio de um sistema de censura chamado PIDE, P-I-D-E, que significa lá Polícia Internacional de Defesa do Estado. Não sei porque o nome é internacional, sendo que isso é uma coisa que acontecia só em Portugal, mas enfim, vai entender esses portugueses, não é mesmo? O fato então é que, por meio da PIDE, o Estado com E maiúsculo, ele poderia controlar muito bem todo tipo de produção intelectual e artística que se fazia naquele período. Então ele proibia livros, ele censurava jornais, ele prendia atores, ele fechava teatros, como é o caso, por exemplo, do Teatro do Saligre,
que foi o grande foco da dramaturgia neorrealista portuguesa, que foi fechado e reaberto várias vezes ali ao longo de todo o regime. Mas enfim, o Salazar, ele governaria Portugal por mais de 30 anos, até 1970, quando ele, veja só que curioso, cai de uma cadeira e morre. Essa história da morte do Salazar é tematizada pelo José Saramago no conto que abre aqui este livro dele, que se chama Objeto Quase. E, enfim, eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar todos esses livros que eu vou citar aqui nesse vídeo, porque se você fizer isso, eu fico feliz, você fica feliz e todos nós ficamos felizes, certo? Essa minha edição aqui é uma edição portuguesa, então vou deixar lá embaixo também o link para um site português da onde você pode encontrar, enfim. Não sei se esse é daqueles livros do Saramago que não foram lançados aqui no Brasil. Bom, o fato então é que neste conto aqui que abre o Objeto Quase, que é um conto que se chama Cadeira, o Saramago ele vai falar de uma maneira extremamente irônica de como que foi então essa morte do Salazar. Muito bem, com a morte do Salazar, acabou assumindo ali um outro sujeito vil, escamoso e pestilento, chamado Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano, ele deu prosseguimento ao regime salazarista até a Revolução de Abril de 1974, que é conhecida nas bocas ali como Revolução dos Cravos. Pois bem, entre o início do salazarismo e o seu final ali com a Revolução dos Cravos, nesse meio tempo, um grupo de escritores ali se reuniu para poder dar início a uma literatura que respondesse a toda essa crise política porque estava passando Portugal. Então, uma literatura politicamente engajada. Como a maioria desses escritores era composta ali por prosadores, eles acabaram se voltando ao último grande movimento em prós de Portugal, uma vez que eles não poderiam chamar ali o seu movimento de literatura comunista, literatura socialista, literatura engajada ou literatura de esquerda, porque qualquer um desses nomes acabaria chamando a atenção da PIDE, que enfim acabaria com a festa de todo mundo, mas enfim. Então esses escritores eles acabaram se voltando para o último grande movimento de prosa portuguesa, que foi lá o realismo de figuras como essa de Queiroz, Antero de Quental, Oliveira Martins e por aí vai. Só que não se tratava aqui no século XX daquele mesmo realismo que observava e retratava a realidade burguesa de Portugal. Não, tratava-se sim de um movimento que, apesar de se munir de todos aqueles métodos realistas, era fortemente ligado às tendências marxistas, socialistas, enfim. Então veja que essa ideia de uma prosa que se ligava à tradição histórica e literária de Portugal, mas ao mesmo tempo que abraçava esse engajamento político, esse engajamento ideológico que estava sendo exigido ali, que estava sendo demandado pelo contexto histórico daquele período. Justamente por isso tudo, essa escola literária de Portugal acabou sendo conhecida como neorrealismo. Pois bem, é nesse período ali da literatura de Portugal que vão surgir alguns dos livros mais politicamente engajados da literatura portuguesa, como é o caso, por exemplo, de um romance chamado Gaibels, do Alves Redol, que foi publicado em 1939, um romance muito bom, diga-se de passagem. Eu não encontrei esses meus livros aqui, mas enfim, um dia eu ainda vou fazer um vídeo só sobre eles aqui neste canal. O que eu estava falando mesmo? Ah, sim, então, em 1939, o Alves Redol ele lança esse livro chamado Gaibels, que era ali um romance, e os Gaibels eles eram trabalhadores do Alentejo, né, da região ali alentejana de Portugal, e eles vão ser um grupo de personagens que vai ser bem frequente em todos esses romances de então, que eu vou citando aqui para vocês. Então você teve em 39 o Gaibels pelo Alves Redol, você tem em 1944, 1944, você tem lá o Engrenagem do Soeiro Pereira Gomes, que é um romance que, se não me engano, ele se passa dentro de uma fábrica de rolhas de cortiça ou alguma coisa assim. Já faz um tempo que eu li este romance também. Mas enfim, você tem então em 44 o Engrenagem. Você tem em 1954 um romance muito interessante do Fernando Namora chamado O Trigo e o Joio.
O Fernando Namora, para além desse romance, ele também fez uma série de poemas muito engajados do ponto de vista político. E você tem, em 1958, o meu livro preferido desse período, que é lá O Seara de Vento, do Manuel da Fonseca. E cujo título ele vai fazer uma referência direta, novamente, daquela região alentejana, porque o Alentejo ela é uma região extremamente que faz um vento desgraçado. Não sei o que acontece. Você que mora no Alentejo, eu tenho pena de você, porque aquele lugar ali, quando faz frio, é aquele frio que penetra dentro da sua alma, e quando é um calor que bate quase 50 graus. Mas enfim, por que eu estou falando de tudo isso, afinal de contas? Porque falar de tudo isso é muito importante para que a gente possa entender o primeiro momento da produção literária do José Saramago, que é o autor sobre o qual nós vamos falar um pouquinho aqui neste vídeo. Por quê? O Saramago ele foi fortemente influenciado por esse período ali do neorrealismo português, que se evidencia, por exemplo, em livros como, e daí aqui novamente eu vou mostrar ali aqui alguns livros deste autor. Essa influência do neorrealismo aparece no primeiro romance do Saramago, que é aqui O Terra do Pecado, que é um romance publicado em 1947. Essa minha edição aqui é uma edição portuguesa, então vou deixar lá embaixo o link para um site onde você pode encontrar em Portugal, porque esse daqui é um livro que eu sei que não existe aqui no Brasil. Enfim, você tem também O Claraboia, que é um romance que foi escrito em 1953, mas só foi publicado depois da morte do Saramago em 2011. Você tem aqui o Manual de Pintura e Caligrafia, que é um romance de 1977, em que as influências neorrealistas aparecem principalmente no final, quando a gente pensa nesse engajamento ideológico. Você tem aqui o primeiro grande romance do Saramago, que foi nesse romance aqui que esse autor acabou consolidando o seu estilo, que é aqui O Levantado do Chão, que é um romance de 1980. E você tem, por fim, o texto sobre o qual nós vamos falar hoje, que é uma peça de teatro chamada A Noite, que foi publicada pela primeira vez em 1979 e que está reunida aqui neste volume chamado Que Farei com Este Livro. Então, postas todas essas coisas, vamos falar um pouquinho sobre essa faceta um pouco desconhecida do Saramago, que é a faceta dele enquanto dramaturgo. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Noite, que foi a primeira peça do José Saramago, publicada em 1979 e que está aqui reunida em Que Farei com Este Livro, que traz ainda outras duas peças do mesmo autor, que são lá Que Farei com Este Livro e A Segunda Vida de Francisco de Assis. Eu estou fazendo esse vídeo porque, eu não sei se você sabe, mas eu indiquei esta peça literária aqui do Saramago como leitura para os meus alunos deste ano, né? Então, se você não viu aquele meu vídeo em que eu mostro todas as leituras que eu e os meus alunos faremos aqui ao longo desse 2018, eu vou deixar o link para ele lá embaixo para que você veja. Naquele vídeo, então, você deve ter percebido que eu passei 3 textos diferentes do Saramago. Foram eles, então, essa peça de teatro que se chama A Noite. Passei também para eles um conto aqui de objeto quase que se chama Coisas, enfim, sobre o qual ainda vai ter vídeo aqui no canal. E antes de maio, porque vai ser em maio que eu vou conversar um pouquinho sobre este texto com os meus alunos. E indiquei para eles também a leitura aqui deste romance que se chama As Intermitências da Morte. Eu gostaria muito de ter indicado romances como, por exemplo, lá, O Evangelho segundo Jesus Cristo ou O Ensaio sobre a Cegueira, mas são romances que dariam muito trabalho, principalmente quando eu penso nos pais desses meus alunos, né? Então, justamente por conta disso, eu deixei eles de lado, ainda que eu vá comentar um pouquinho sobre esses 2 livros com os alunos em sala de aula. Mas, enfim, leremos aqui, então, esses 3 textos que eu escolhi, não apenas porque há entre eles algumas questões em comum, mas também porque eles são textos de gêneros diferentes. E isso é uma coisa que de certo modo, é uma preocupação minha, porque a gente sempre está acostumado a lidar mais. Nossa Senhora, uma nuvem negra se aproximou do sol agora, mas enfim, a gente sempre está se acostumando
a lidar muito mais com a faceta romancista do Saramago, né? E daí então, numa ânsia aqui de reverter um pouquinho, nem que seja ali junto aos meus alunos, esse quadro eu acabei passando então este conto e essa peça de teatro, porque para além de um excelente romancista, o Saramago também foi um excelente cronista, um excelente poeta, um excelente contista, um excelente dramaturgo e por aí vai. Muito bem, essa peça então, A Noite, ela foi publicada, como eu falei para vocês, no final dos anos 70, né, em 1979, e a década de 70 foi um período de intensa produção literária para o José Saramago, porque para além da sua atividade ali como jornalista, crítico literário e tradutor, porque ele também foi todas essas coisas, vamos lá, em 1970 ele publica um livro de poemas chamado Provavelmente Alegria. Em 1971 ele publica um livro de crônicas chamado Deste Mundo e de Outro, e do Outro, na verdade. Em 1973 ele publica A Bagagem do Viajante. Em 74 ele publica As Opiniões que o DL Teve. Em 75 ele publica O Ano de 1993, se não me engano. Em 1976 ele publica Os Apontamentos. Em 1977 ele publica o Manual de Pintura e Caligrafia, que foi o seu segundo romance. Em 1978 ele publica aqui este livro de contos chamado Objeto Quase. Em 1979 ele publica A Poética dos Cinco Sentidos, O Ouvido. Em 1979 ele também publica aqui A Noite. Em 1980, no início do ano, ele publica lá Que Farei com Este Livro, que é outra peça de teatro. E ainda em 1980 ele publica aquele que é tido como seu primeiro grande romance, que é lá O Levantado do Chão, que é um romance em que o Saramago ele vai consolidar de fato o seu estilo. Então veja que a década de 70 foi uma década de intensa produção literária em vários gêneros literários para o José Saramago. Então foi justamente por conta disso que eu acabei escolhendo esta peça aqui. Por conta disso e também porque é uma peça de que eu gosto muito, é uma peça que traz uma temática que muito me agrada, principalmente para os meus propósitos em sala de aula. Lá naquele meu vídeo com as indicações de leitura dos meus alunos, vocês vão ver que eu divido as minhas aulas em várias temáticas ao longo de todos os meses, né, do ano. Então, em cada mês eu falo de um tema diferente, e daí este daqui, essa peça, né, A Noite, ela ficou ali em um mês em que eu vou falar de questões voltadas à ditadura militar, ao nazismo e esse tipo de coisa. Muito bem, então, essa peça literária, ela foi encomendada por uma senhora para quem ela acabou sendo aqui, enfim, dedicada, que se chama Luzia Maria Martins. Não sei de maiores informações sobre essa moça, mas enfim, foi por conta dela que o Saramago foi e investiu em um primeiro momento aqui em sua carreira como dramaturgo. A peça, apesar de algumas críticas que recebeu ali em jornal, ela foi bem acolhida. Ela chegou, inclusive, se não me engano, a receber um prêmio naquele ano. Foi o primeiro prêmio por conta de sua obra ali que o Saramago ganhou. Foi por causa dessa peça chamada A Noite. E essa peça ela é importante não apenas por ser a primeira peça, a primeira incursão do Saramago no gênero ali dramático e por conta do prêmio que ela acabou arrecadando, mas também porque, em primeiro lugar, essa peça ela vai se aproximar muito bem de um romance posterior do Saramago chamado História do Cerco de Lisboa, que já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar um link para ele lá embaixo. E a gente pode fazer essa aproximação principalmente quando a gente pensa, por exemplo, naquelas várias reflexões sobre a escrita, sobre as implicações da escrita na sociedade e na construção da história. Então, pensando nesses temas que são abordados lá no História do Cerco de Lisboa, eles já aparecem trabalhados de um outro modo, evidentemente, aqui nessa peça de teatro. Mas não apenas por conta disso, mas essa peça também é importante porque ela serviu muito bem de laboratório em que o Saramago pôde aprimorar a sua capacidade de construir diálogos e personagens. Porque ao contrário do romance, em que o narrador ele acaba sendo a figura de maior destaque de um livro, geralmente romances com bons narradores são bons romances, não é?
Por outro lado, os elementos que mais se destacam ali numa peça de teatro são lá os personagens e os diálogos. Então, pensando principalmente nos diálogos dentro da obra do Saramago, eles ganham um certo relevo, eles ganham uma certa importância, principalmente pensando nas escolhas estéticas que vão nortear toda a produção do Saramago a partir do início da década de 80. Então, A Noite é uma peça construída ali em 2 atos sequenciais, ou seja, são 2 atos que se seguem quase que imediatamente dentro da cronologia central da obra. E além desses 2 atos, essa peça aqui ela conta com 18 personagens que nos dão notícia de todo um painel social, político e ideológico de Portugal de meados dos anos 1970, que é quando se passam aqui as ações deste texto. Na verdade, as ações desse texto eles se passam em um único dia, em um único lugar aqui, mas eu vou falar um pouquinho disso depois, porque pensando então nessa unidade, né, da peça, é possível a gente entender isso como um dos pressupostos estéticos ali pelos quais o Saramago vai nortear a sua produção dramática aqui, pensando em A Noite. Por quê? Aqui o autor ele vai seguir muito bem aqueles postulados aristotélicos que a gente conhece como teoria das 3 unidades. Então, segundo Aristóteles, um texto dramático deve ter uma única ação que se passa em um único dia e ocupa um único espaço. Então, essa ideia toda de uma única ação em um único dia e um único espaço é muito bem seguida aqui pelo Saramago. Outro pressuposto estético que está aqui em jogo quando a gente pensa nessa sua primeira peça é o fato de que A Noite ela vai se ligar quase que de maneira direta ao movimento neorrealista, como eu falei para vocês lá no início desse vídeo, que se iniciou lá no finalzinho da década de 30, com a publicação de Guy Bells, enfim. Depois com o segmento lá dado pelo Manuel da Fonseca com a publicação de Seara de Vento. Mas o movimento neorrealista, ele também tinha ali uma forte tendência dramática, porque afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma literatura engajada. Então, esse engajamento transparecia muito melhor em peças teatrais. Pensando nisso, então, há uma peça que eu indico fortemente a leitura, mas cujo nome do autor me fugiu agora. E o nome dessa peça é Felizmente a Luar. É uma peça de 1961, se não me engano. Eu vou deixar certinho o nome do autor aqui. Mas, enfim, esse é um exemplo de peça neorrealista. E essa aproximação, então, entre aqui A Noite e o movimento neorrealista, ela é possível principalmente por conta de 3 características desse movimento, dessa escola literária, que são encontradas aqui na peça. Primeira característica é o fato de que nós temos aqui um texto ideologicamente engajado. Segunda característica é o fato de que esse engajamento aqui de A Noite, ele se aproxima muito bem do movimento socialista. E em terceiro lugar, né, essa terceira característica que aproxima aqui essa peça do movimento neorrealista é o compromisso que essa peça tem aqui, né, que o autor tem ao longo dessa peça com a postura e o método realistas, quando a gente pensa principalmente em uma representação mimética do ambiente de uma redação de jornal. Então, conforme a gente vai lendo aqui essa peça, parece de fato que nós estamos ali, enfim, acompanhando um evento cotidiano em uma redação de jornal. Muito bem, as ações aqui dessa peça, elas vão se desenrolar na redação de um jornal de Lisboa na noite de 24 para 25 de abril de 1974, que foi quando as Forças Armadas de Portugal, bem como grande parte da população, se levantou ali contra o governo do Marcelo Caetano, que havia dado prosseguimento lá, que havia dado continuidade ao regime salazarista. Então, esse levante popular e militar acabou dando origem lá à tal da Revolução dos Cravos, como eu falei para vocês no início desse vídeo. Então, ao longo da peça, nós vamos entrar em contato basicamente com o modo como esses membros do corpo editorial desse jornal vão receber e vão reagir à notícia de que a revolução está se articulando e os militares estão começando ali a cercar a cidade de Lisboa, o que novamente remete lá àquele romance do Saramago que ele escreveria anos depois. Muito bem, então,
Quando a gente pensa, então, nas ações da peça, é muito interessante porque o jornal que sairia no dia seguinte, né, ou seja, no dia 25 de abril, ele já estava inclusive pronto. As máquinas da tipografia, elas já estavam a ponto de começar ali a imprimir o jornal do dia seguinte, quando a notícia chega e muda não apenas esse jornal que sairia no dia posterior, mas também toda a dinâmica de funcionamento da hierarquia e do sistema de poder ali daquela redação do jornal. Então, conforme a peça avança, essa notícia que em um primeiro momento é tida como um mero boato ali que está sendo espalhada, ela vai começando a ganhar força, ela vai começando a se consolidar como uma verdade incontestável que vai incomodar principalmente os membros da hierarquia superior ali desse grupo editorial do jornal, que, como a gente vai ficando sabendo ao longo da peça, apoiava estritamente o regime, né? Apoiava muito ali todo o governo que se instituiu com o salazarismo e aquela coisa toda. Então, esses superiores ali dentro desse corpo editorial do jornal, eles estão apreensivos principalmente porque eles estão diretamente ligados ao regime salazarista e eles sabem muito bem que com a revolução tudo será diferente. Tudo será diferente no dia seguinte, inclusive as relações de poder que prevalecem ali dentro dessa redação. E daí, como eu falei para vocês, é bem possível fazer uma aproximação entre essa peça sobre a qual nós estamos conversando e aqui este romance do Saramago, que é o História do Cerco de Lisboa, que, como eu falei para vocês, já tem vídeo aqui no canal e o link para ele vai estar lá embaixo. Essa aproximação entre esses dois textos, como eu falei para vocês também, se dá principalmente quando a gente pensa na tematização da função social da escrita que acontece em ambos os textos. Então, essa ligação entre o jornal e o regime salazarista, quando a gente pensa aqui em A Noite, ela vai ser o ponto principal quando a gente pensa em toda essa reflexão sobre a função social da escrita e sobre a relação entre a mídia, no caso aqui, a mídia jornalística e a alienação popular. Como é que essas duas coisas podem ou não andar juntas? Isso vai ficar claro principalmente em um trecho que eu separei aqui para ler para vocês, que está nessa minha edição entre as páginas 125 e 126. Quantos acontecimentos importantes para o mundo se dão diariamente no mundo? Provavelmente milhões. Quantos deles são selecionados? Quantos passam pelo crivo que os transforma em notícia? Quem os escolheu? Segundo quais critérios? Para que fins? Que forma tem essa espécie de filtro ao contrário que intoxica por não dizer a verdade toda? E notícias falsas? Quantas circulam no mundo? Quem as inventa? Com que objetivos? Quem produz a mentira e a transforma em alimento de primeira necessidade? A informação não é objetiva e quanto à neutralidade, ela é tão neutral como a Suíça. Ou será possível que você ignore as primeiras letras desse alfabeto? O dono do dinheiro é sempre o dono do poder, mesmo quando não aparece na primeira fila como tal. Quem tem o poder tem a informação que defenderá os interesses do dinheiro que serve esse poder. A informação que nós atiramos para cima do leitor desorientado é aquela que em cada momento melhor convém aos donos do dinheiro para que lhes demos mais dinheiro a ganhar. Servem-se de nós e nós servimos-los a eles. Mas que faço eu a pregar-lhes sermões? Você sabe isso tão bem como eu, você não é parvo, e eu lhe faço essa justiça. Mas finge que não sabe. Fecha os olhos, assina o recibo e diz que cumpriu o seu dever. E eu não sou daqueles que tiveram a coragem de voltar as costas ao sistema. A quem tudo isso deveria ser explicado não era você. Era a toda essa gente que anda na rua, que compra o jornal e o lê, e que acaba por acreditar mais no que ele diz do que naquilo que os seus próprios olhos veem. Abrir as janelas e gritar lá para fora essa verdade tão clara e tão bem escondida. Com certeza, seria essa a primeira vez que a verdade sairia deste edifício. A única verdade possível.
Então veja que em trechos como esse aqui, fica evidente essa relação que o Saramago enxerga entre a função social da escrita e a sua repercussão ali na sociedade. Mais do que isso, essa ligação que existe entre o jornalismo e a alienação, ou a tentativa de desalienar uma parte do povo, uma parte da população ali. Muito bem, então. Diante dessa notícia da revolução que está se articulando ali pelas ruas de Lisboa, os personagens dessa peça eles vão se dividir basicamente em três grandes grupos, segundo a sua reação a toda essa notícia. Então, o primeiro desses grupos é composto ali pelos personagens que são superiores hierárquicos, ou seja, o Valadares, o diretor do jornal, e o Figueiredo, que é quem cuida ali das finanças dessa redação. Então, esses três personagens, por eles serem privilegiados pelo sistema, eles se opõem veementemente à revolução que está acontecendo. Isso porque eles querem a todo custo manter a ordem estabelecida, segundo a qual é nas mãos deles que se encontra o poder de mandar. O segundo grupo é formado ali pelos redatores do jornal, em que se sobressaem principalmente as figuras do Fonseca e do Torres. O primeiro deles, ou seja, o Fonseca, ele vai representar uma classe média que é subserviente aos superiores e que faria de tudo para conseguir chegar ao poder, e daí você tem toda a amoralidade desse personagem. E o segundo desses personagens que vai se sobressair ali nesse grupo é o tal do nosso amigo lá, que se chama Torres, que vai representar a classe intelectual que não se curva aos desmandos do salazarismo. Portanto, ele é extremamente favorável à revolução. É esse personagem, é o Torres, quem percebe que o jornal ele se dobra ali à censura do regime e justamente por conta disso mantém o povo na alienação. Então, por seu posicionamento político, ele tem um cargo bem chinfrim quando a gente pensa ali na relação de cargos distribuídos entre os redatores do jornal, porque ele é responsável ali pelas notícias locais. O terceiro grande grupo aqui que se forma dentro dessa peça é o grupo dos trabalhadores da tipografia, que são representados principalmente pelo Jerônimo, pelo Afonso e pelo Damião. Dentro da hierarquia que se constrói ali, a hierarquia de poder que se constrói ali dentro da redação desse jornal, este terceiro grupo é o grupo mais fraco quando a gente pensa no poder político e ideológico que eles têm ali dentro. E é esse grupo que vai acabar se aliando ao Torres e a Cláudia, que é uma outra personagem muito importante aqui também dentro dessa peça. Ela é uma estagiária que tem esses mesmos ímpetos revolucionários do Torres. Então, esse terceiro grupo, né, dos trabalhadores da tipografia vai se unir ao Torres e a Cláudia em defesa ali da revolução e vai começar a fazer uma pequena revolução ali dentro da redação desse jornal mesmo. Então, o primeiro ato aqui dessa peça, ele vai nos apresentar basicamente toda essa hierarquia que eu fui falando aqui para vocês, que até então era extremamente rígida. Já o segundo ato, ele vai começando a nos mostrar, primeiro, como que essa notícia foi recebida e como que a notícia da revolução foi fazendo com que essa hierarquia passasse a se enfraquecer diante de toda a insubordinação ali desse terceiro grupo, que, como eu falei para vocês, até o primeiro ato era o mais fraco quando a gente pensa na hierarquia que se estabeleceu ali dentro daquele jornal. Então, não sei se você percebeu, mas o principal tema aqui dessa peça vai ser a relação entre a escrita e a censura, o que se evidencia principalmente em dois momentos aqui ao longo da peça. O primeiro deles acontece logo no início, que é o momento em que o Valadares, que é ali o redator-chefe, está conversando com um censor por telefone, e durante essa conversa fica claro o aprofundamento da censura, porque a fala desse personagem ela demonstra que o jornal era dependente da censura, ou seja, era um jornal ligado ali ao setor conservador do espectro político português daquela época. Mas essa ideia da censura também aparece por meio de uma colagem que o Saramago fez aqui em dada altura deste texto. Por quê? Tem um momento aqui em que o diretor-chefe desse jornal ele está escrevendo um editorial ali para ser publicado no dia seguinte. E nesse editorial, esse diretor-chefe ele vai se colocar de maneira contrária
a intelectualidade portuguesa daquela época, que, evidentemente, se opunha ao regime, o que novamente vai demonstrar ali não apenas essa ideia da censura, mas também, principalmente, toda essa ideia da ligação entre esse jornal e os setores mais conservadores da sociedade do espectro político de Portugal daquele período. Esse texto que o diretor aqui do jornal escreve, ele foi um texto que ele foi de fato publicado assim na vida real mesmo, em um jornal salazarista da época que se chamava A Época, e ele foi publicado, se não me engano, em 26 de março de 1973. Esse texto aqui que o Saramago coloca como sendo de autoria de um dos seus personagens é um texto que respondia a um artigo que o próprio Saramago havia publicado meses antes, em que ele defendia as atividades culturais como uma forma de resistência. E aqui, nesse editorial aqui, escrito pelo diretor do jornal aqui, mas que na verdade havia sido publicado na vida real, né? Na realidade extraliterária, digamos assim, esse editorial aqui, então, ele vai atacar essa postura dos intelectuais e vai dizer que essa intelectualidade estava muito mais preocupada em, enfim, ir contra o governo do que em proporcionar cultura às pessoas. Então, não sei se você percebe, mas há aqui uma forte semelhança entre o que aconteceu neste período aqui de Portugal com o que acontece até hoje aqui no Brasil, quando a gente pensa nessa polarização política que nós estamos vivendo até hoje em dia. E daí você começa a entender por que eu resolvi passar esse texto para os meus alunos, não é verdade? Para além de toda a importância dele na obra do Saramago, também tem essas questões mais ideológicas e políticas que eu não me furto e não me furtarei jamais em dividir com os meus alunos. Mas enfim. Então, com a notícia da revolução que se articula nas ruas, fica claro para esses personagens aqui que a censura está com os dias contados. E é justamente por isso que, a partir do segundo ato, que é quando essa notícia vem à luz mesmo, nós vamos acompanhar toda a inversão da hierarquia de poder dentro desse jornal, o que vai levar, evidentemente, ao final da peça, que é um final marcadamente socialista, e daí você vai ter que ler a peça para poder saber o porquê que eu estou dizendo isso. Nesse sentido, há uma relação de espelhamento entre a revolução que está acontecendo nas ruas e aquela pequena revolução que vai começar a acontecer aqui na redação desse jornal, porque assim como o povo tomou o poder nas ruas, também aqui dentro da redação desse jornal, aquele terceiro grupo, que era lá o grupo mais abaixo dentro da hierarquia, ele vai se rebelar contra o sistema, ele vai se rebelar contra o poder. O que vai, novamente, reforçar toda aquela ideia de que a redação desse jornal criado aqui pelo Saramago não passa de uma alegoria para mostrar toda a situação política, social, econômica e ideológica de Portugal. Daí o fato de que cada um desses grupos que eu fui comentando aqui com vocês vai, de certo modo, representar aqui nessa peça um determinado setor da sociedade portuguesa daquela época. Então vale muito a pena você ler esses diálogos entre esses personagens, prestando bastante atenção para poder tentar identificar qual grupo eles vão se aliar aqui ao final da peça e qual grupo eles possivelmente representariam pensando nesse contexto social em que a peça foi escrita. Então, quando esse terceiro grupo, que é lá o grupo dos trabalhadores da tipografia, decide que vai publicar uma nota sobre a Revolução, mesmo contra a vontade do diretor do jornal, é nesse momento, então, que se efetiva todo aquele desmonte das relações de poder que até então regiam o cotidiano da redação desse jornal. O que, novamente, vai ilustrar a tomada de poder das classes populares e vai ilustrar também a revolução como consequência da união entre os trabalhadores. E é aqui que você começa a entender, novamente, o porquê que eu coloquei este livro aqui na lista de leitura dos meus alunos. Enfim, eu não poderia terminar esses meus comentários sobre essa peça sem chamar a atenção de vocês aqui para três personagens que, na minha opinião, são os três personagens principais aqui, né? Os três personagens centrais de todo esse texto. O primeiro desses personagens é a Cláudia, que, como todas as personagens femininas do José Saramago, é uma mulher extremamente forte, tanto que ela é a primeira pessoa que diz que esse jornal está trabalhando ali para o fascismo. Então ela é quem se levanta de maneira mais combativa contra esse jornal.
Você tem, por outro lado, o Torres, que juntamente com a Cláudia é quem melhor representa essa intelectualidade que vai se opor ao salazarismo. E o terceiro desses personagens centrais aqui que aparecem nessa peça é o tal do Valadares, que em um primeiro momento ele vai estar ali naquele primeiro grupo que eu falei para vocês, né, que é o grupo dos superiores hierárquicos, mas conforme a peça avança a gente começa a perceber que ele não tem tanto poder assim. Justamente por conta disso, esse vai ser o personagem mais complexo da peça, porque ele vai pertencer àquela classe social, né? Ele vai representar aquela classe social que detém apenas uma parte do poder. E é justamente por deter apenas uma parte do poder que essa classe social é extremamente manipulável, sabe? Então qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E é uma classe social que, por deter apenas uma parte do poder, se sente constantemente ameaçada, porque sabe que não pode muito. Então, essas características vão colocar esse personagem aqui em uma posição extremamente delicada, principalmente quando a gente pensa no modo como a peça termina, e daí você vai ter que ler para poder saber, enfim, como que a peça termina, né? Então, os diálogos entre esses três personagens são os melhores diálogos de toda a peça, então sempre que aparece algum deles aqui, eu sugiro que você, enfim, preste um pouquinho mais de atenção, porque é nesses momentos que ocorrem os embates ideológicos de maneira mais explícita. Enfim, que texto maravilhoso. Sério mesmo, vale. Se você aí não conhece essa faceta do José Saramago, dramaturgo, eu sugiro fortemente que você não só conheça, como comece aqui por essa peça que é simplesmente incrível. Enfim, não sei quando, mas em breve eu volto para falar aqui para vocês um pouquinho sobre o Objeto Quase, porque como eu falei para vocês, um dos contos aqui deste livro está na lista de leitura dos meus alunos. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!